Acreditem ou não, neste ano estaremos mais próximos do que nunca da volta de Jesus. E neste vídeo eu não vou simplesmente trazer uma palavra de amor e esperança para o seu coração. O que Deus tem para você hoje é muito mais do que isso. É um chamado, uma alerta para as 4 coisas que irão acontecer no mundo a partir de 2024. Mas antes de começarmos, eu quero pedir que você se inscreva no meu canal. É muito fácil, não paga nada, é só você clicar no botão inscrever-se que está abaixo do vídeo. E do lado vai aparecer um sininho, ative também o sininho da notificação para você receber os próximos vídeos que eu colocar, ok? Então vamos começar. A primeira profecia, a união mundial. Leia comigo esse trecho de Apocalipse capítulo 13. Diz assim: Vi uma besta que saía do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada a autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Você já ouviu falar da nova ordem mundial? É muito provável que sim. E com certeza você já ouviu falar sobre esse termo em algum culto ou conteúdo cristão aqui na internet. E por causa disso, nós começamos a acreditar que esse tema esteja ligado exclusivamente ao campo da religião, como se fosse algo muito distante e, em alguns casos, até fantasioso. Mas isso não é verdade. A nova ordem mundial é mais real do que você imagina e ela está ligada a tudo que nós podemos imaginar. Os mundos jurídico, comercial, econômico, tecnológico, ativista e até filosófico estão esperando pelo surgimento dessa ordem, que representa uma reorganização política internacional que vai ter como base uma constituição única e universal, onde todos ficarão sob um mesmo regime e um mesmo líder. Acontece que este modelo de governança vai ganhar ainda mais força porque muitos líderes de grandes nações comparam o mundo a uma criança que corre de um lado para o outro sem controle, necessitando de um adulto para tomar conta dela. Ou seja, é preciso que um ser responsável cuide de tudo e de todos da melhor forma. E nos últimos tempos, bem diante dos nossos olhos, os países estão cada vez mais unidos, firmando alianças políticas e econômicas internacionais que em um futuro muito próximo poderão constituir e consolidar uma única liderança global unificada. Um exemplo claro e muito próximo de nós é o fortalecimento BRICS, um grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que unidos buscam cooperação para se desenvolverem. A relação entre essas nações está muito fortalecida pelos seus atuais governos e é muito possível que o ano de 2024 seja ainda mais importante para eles. Tanto é que alguns membros desse grupo já defendem a criação de uma moeda única que facilitaria o câmbio entre esses países. E esse é apenas um exemplo de união que está preparando o caminho para a profecia de Apocalipse 13, em que um líder surgirá e exercerá sua autoridade sobre todas as nações. E este líder é o Anticristo. Então, quando você assistir na televisão ou na internet que os países estão se unindo com o discurso de se desenvolverem, lembre-se de que isso não é uma coincidência, mas sim a manifestação e o cumprimento das profecias que foram escritas há milhares de anos. E Deus não quer que você se deixe enganar em 2024. Tudo que você ouvir que irá acontecer tem uma ligação. Nenhum evento está isolado. Cada guerra, cada aliança e cada desacordo fazem parte do cronograma profético do Senhor. E você pode até estar surpreso com tudo que está acontecendo, mas Deus não está surpreso. Tudo está seguindo o plano que o Senhor traçou um dia. E Jesus falou sobre isso enquanto esteve aqui na Terra. Então, sempre que você se deparar com um evento mundial enquanto assiste as notícias, se pergunte: como isso está ligado com o que a Bíblia diz que vai acontecer? E então, fique atento. A segunda profecia, os avanços tecnológicos. Vamos ler mais um trecho de Apocalipse 13 que faz grandes revelações sobre este assunto. Está escrito assim: Ele também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é
666. E eu não sei se você já parou para pensar, mas aquilo que era inimaginável há 60 anos atrás, hoje se tornou tão comum que nós não conseguimos imaginar as nossas vidas sem essas coisas. E por mais que essa rápida evolução parecesse impossível em tempos passados, ela aponta para o cumprimento das profecias bíblicas sobre o fim dos tempos e a volta de Jesus. E entre tantas tecnologias, uma das que mais evolui é um sistema que monitora tudo o que nós fazemos. Por exemplo, esses dias atrás eu estava mexendo em um aplicativo que liga o meu celular ao meu carro e eu vi que ele tinha rastreado todas as viagens que eu fiz nos últimos anos. Ele registrou cada lugar que eu passei, cada posto de gasolina, cada restaurante de beira de estrada que eu parei, quanto tempo eu fiquei e até mesmo quanto eu tinha gastado com pedágios. E o mesmo acontece com as nossas transações financeiras. Existe um sistema tecnológico econômico que nos permite pagar contas e fazer compras sem que nós tenhamos uma nota de dinheiro em mãos. Basta um cartão de crédito ou um aplicativo no celular para nós pagarmos pelo que nós compramos. Hoje, inclusive, uma das maiores dificuldades dos supermercados e outros tipos de comércio é ter moedas e notas de valores menores nos seus caixas para troco, porque ninguém anda mais com dinheiro. E pode parecer bobagem, mas esse exemplo que eu te dei mostra que existe uma infraestrutura de poder, controle e vigilância pronta para que um líder mundial assuma o controle das finanças de todos os habitantes da Terra. E foi exatamente isso que o apóstolo João estava falando sobre a marca da besta. Só poderá comprar e vender quem ela autorizar. E como eu disse antes, tudo irá se agravar, inclusive com o surgimento das moedas digitais lançadas pelos governos, que poderão oferecer supostos benefícios àqueles que preferirem usá-las em vez do dinheiro de papel, com a desculpa de que elas simplificam as transações e evitam os assaltos, por exemplo. Acontece que essa mudança do dinheiro físico tradicional não se trata apenas de eficiência ou preocupações com segurança. É um reflexo do movimento que o mundo está fazendo em direção à união mundial. Uma moeda digital unificada poderia abrir caminho para que esse líder anunciado tenha um controle sobre o comércio global. E à medida que essa mudança continua ganhando forma, as peças do quebra-cabeças das profecias do fim dos tempos vão se encaixando cada vez mais. E antes de seguirmos para a terceira profecia, existe mais um ponto muito importante dentro do avanço tecnológico que aponta para a chegada do anticristo: as inteligências artificiais. Hoje em dia, elas parecem ser inofensivas e nos ajudam em muitos de nossos afazeres no dia a dia. Mas acontece que a ciência já planeja criar superinteligências artificiais para dominar o mundo e até mesmo conduzir as guerras. E não sou eu quem está afirmando isso, mas sim pesquisadores do Instituto do Futuro da Humanidade, ligado à Universidade de Oxford, no Reino Unido. E outro alerta importante que esses pesquisadores fazem é que essa superinteligência seria capaz de criar, sem a ajuda do homem, outras máquinas ou sistemas, e isso inclui fazer melhorias em si própria. Ou seja, nós não teríamos mais nenhum tipo de controle sobre elas. E para essa catástrofe acontecer, essa superinteligência artificial teria que ser desenvolvida por alguém muito poderoso e que tivesse em mente um único objetivo: dominar o mundo a qualquer custo. O anticristo, é claro. E você pode estar achando que isso não passa de sensacionalismo, que este vídeo foi publicado apenas para causar medo nas pessoas. Mas isso é muito sério, irmãos. Satanás é muito mais sábio do que o homem e ele pode sim levar a comunidade científica a criar essas tecnologias em um futuro bem mais próximo do que se pode imaginar. Então não duvide do seu poder. Nós sabemos que o inimigo só age com a permissão de Deus, mas a própria Bíblia nos mostra que este mundo jaz no maligno e que o diabo é o príncipe deste lugar. A terceira profecia, a apostasia, ou seja, o abandono da fé. Em sua segunda carta aos irmãos da igreja de Tessalônica, o apóstolo Paulo fez um alerta muito importante em tom de profecia. Ele disse assim: Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e ao nosso reencontro com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição.
Olha isso, irmãos. Um dos maiores alertas sobre o fim dos tempos diz respeito à apostasia, ou seja, o abandono da fé. Como nós vimos, a Bíblia fala sobre um grande abandono dos ensinamentos de Deus, e isso está acontecendo bem diante de nós. A cada dia que passa, mais e mais pessoas que se dizem cristãs e afirmam ter entregado suas vidas a Jesus estão virando as costas para Ele como se nunca tivessem o conhecido. E a tendência é que isso seja cada vez pior a partir de agora. Não são poucos os cristãos que até dias atrás pregavam, ministravam louvor na igreja ou participavam de alguma missão, mas que agora deixaram de viver para Cristo e estão indo atrás dos prazeres que o mundo oferece. Alguns estão se entregando aos vícios e outros à promiscuidade. Além disso, nós temos visto que igrejas estão se tornando cada vez mais permissivas, adotando práticas que não combinam com as suas doutrinas originais e, por causa disso, muitos fiéis estão abandonando os templos. Está surgindo uma tendência preocupante do mundo se infiltrando na igreja, onde as pessoas afirmam: eu sou cristão, mas eu não sigo a Bíblia. Só que, irmãos, essa afirmação é muito contraditória. Seria a mesma coisa que dizer: eu sou vegetariano, mas eu como churrasco todos os dias. A verdade é que as pessoas têm demonstrado seu ódio àquilo que é sagrado e justo, abraçando o pecado e a falta de santidade, inclusive pastores e líderes religiosos. O fervor que muitos tinham pelo Senhor diminuiu, a igreja se aproximou do mundo e o mundo se aproximou da igreja. Tudo isso para preparar o campo para que o anticristo venha e engane as pessoas, se passando pelo Salvador do mundo, que chega para trazer paz e segurança a todos. E a quarta profecia, a decadência dos valores da humanidade. O apóstolo Paulo trouxe em outra carta mais uma profecia sobre como as pessoas se comportariam quando o mundo estivesse perto do seu fim. Veja o que ele disse: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Olha isso, irmãos, o esfriamento do amor nas pessoas está acontecendo cada vez mais rápido. Só que isso não tem a ver apenas com o abandono da fé em Jesus Cristo, mas também na mudança no comportamento das pessoas de uma maneira geral. E conforme nós vamos nos aproximando do fim dos tempos, essa decadência moral e as mudanças dos valores sociais vão piorando cada dia mais. As pessoas traem umas às outras, os pais matam seus filhos e os filhos matam seus pais. Os governantes estão cada dia mais corruptos e tratam a vida humana como se não valesse nada, apenas para que eles se tornem mais ricos e poderosos. E o egoísmo também está cada vez mais forte, porque as pessoas estão preocupando somente com as suas necessidades e desejos. E nós vemos isso de várias formas, com casamentos sem nenhum companheirismo, onde o marido e a mulher pensam apenas em si mesmos, e até mesmo em líderes religiosos que querem chamar mais atenção para si do que para a palavra que eles deveriam pregar. Então, precisamos intensificar o nosso relacionamento com Deus para que o nosso eu não queira assumir o lugar em nossas vidas que pertence ao Senhor. Por isso, reflita sobre os pecados que você pode estar escondendo do seu cônjuge, da sua família ou dos seus irmãos em Cristo e abandone-os o mais rápido possível, porque nenhum de nós pode viver uma vida dupla sem consequências. Irmãos, o pecado é cruel, ele promete liberdade, mas ele acaba escravizando. Então, à medida em que os dias estão avançando, a necessidade das pessoas vigiarem aumenta muito. Como eu expliquei nesse vídeo, a união mundial, os avanços tecnológicos, o esfriamento da fé e a perda dos valores cristãos são alertas para todos nós, mostrando que o fim está próximo e que Jesus muito em breve virá para buscar aqueles que o seguiram e condenar aqueles que ignoraram seus mandamentos e preferiram viver uma vida de pecado. Eu creio que Deus não te enviou esta palavra hoje para que você tenha medo e fique apavorado com o que está por vir, mas sim para que você assuma uma postura firme diante das coisas que já estão acontecendo, ok? Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos e familiares e eu te espero no próximo vídeo. Que Deus te abençoe poderosamente.
Um grande abraço.